Se para o governo é complicado, fechar as contas também tem sido desafiador para as empresas. O número de empresas em recuperação judicial voltou a bater recorde, isso no segundo trimestre desse ano. Para a gente entender o cenário dos negócios, aqui no Brasil, a gente conversa agora com o Rodrigo Galego, sócio da RGF e especialista em reestruturação empresarial. Seja muito bem-vindo, um prazer falar com você, Rodrigo. Prazer, Vitor. Boa tarde. Boa tarde. Rodrigo, um cenário bastante preocupante esse publicado por vocês, né? Esse estudo publicado pela RGF, mostrando que empresas em recuperação judicial chegam a 4.965, maior número já registrado. O número de empresas em recuperação judicial voltou a subir no segundo trimestre de 2025. Queria começar esse nosso bate-papo entendendo os fundamentos por trás dessa elevação e aquilo, evidentemente, de mais importante que esse estudo, esse levantamento traz para que a gente consiga compreender esse momento das empresas. Perfeito, Vitor. Tratando-se de recuperação judicial, né, é importante até já trazer um ponto prévio aqui para explicar. É uma lei, né, a recuperação judicial ela vem da lei de recuperação judiciais e falências, né, que é uma lei social. Ela permite, né, que a empresa que esteja numa situação momentânea, né, uma dificuldade momentânea financeira ali, de dificuldades financeiras, ela passe, negocie com seus credores, né? Para quê? E por que que é isso? Para conseguir manter os empregos, né? Ou seja, a empresa está lá operando, então ela mantém empregos, ela está prestando algum tipo de serviço na sociedade, né? Então ela entrega ali o produto dela ou o serviço dela e ela paga impostos, né? Que obviamente isso daí retorna para a sociedade ali no meio dos investimentos do governo, né? Então, é uma lei que é para manter essa empresa operando. Porque, caso contrário, né, o que acontece? Quando uma empresa está com uma dificuldade financeira, os credores da empresa começam ali a executar a empresa. Ou seja, todo mundo para que aquela empresa está devendo entra dentro da justiça e fala assim: por favor, empresa, né? Faça o pagamento aqui para mim, né? Porque você está devendo. Aí o juiz vai, ordena os bloqueios da conta corrente e a empresa aí começa a não conseguir pagar mais nenhum tipo de operação, nenhum tipo de fornecedor, nenhum tipo, inclusive a folha de pagamento, porque as empresas começam a tomar, né, o valor bloqueado ali nas contas correntes dela. Então, essa lei permite com que a empresa pare, né, esses bloqueios todos que ocorrem nas contas correntes e consiga fazer a negociação de uma forma mais organizada ali, através das regras do governo, né? Então, tem a recuperação extrajudicial, que é uma recuperação um pouco mais branda, e tem a judicial, que aí, de fato, para-se todos os credores, né, não tem mais bloqueio na empresa durante um período ali de pelo menos 6 meses, para que a empresa consiga se reestruturar nesse período e negociar uma forma de pagamento para todo mundo que ela deve, né? Então, essa aí é uma lei social. Então, as empresas já têm utilizado mais isso. E por quê, né? A gente faz o acompanhamento ali desde 2023, tá? De meados de 2023, das empresas que estão em recuperação judicial. E vem crescendo trimestre após trimestre, nossa verificação é trimestral, tá? E todo trimestre vem crescendo. E a gente atingiu de novo aí mais um recorde, tá? Que a gente está com quase 5.000 empresas em recuperação judicial, tá? E aí a gente faz uma distinção, são empresas que são de pequenos, médio e grande portes, né? Ou seja, a gente exclui as pequeno empresa, né? Os microempreendedores individuais, porque justamente o nosso foco aqui é ver as empresas que mais afetam a parte econômica, né? Então, e aí o que nós temos visto nesse cenário, né? Quais são os grandes pontos aqui, Vitor, que a gente enxergou, né? Que as empresas dizem no momento que fazem a solicitação de recuperação judicial do porquê que elas estão nessa situação, que é basicamente o custo elevado de capital, né? Então, a taxa Selic, né, aumenta o custo dos endividamentos, né? E também alguns tipos de problemas setoriais, né? Por exemplo, no agro, né, tem o problema ali da parte climática, né, que acaba afetando a empresa. Então, nós temos o principal fator, que é a parte do alto custo de capital, que tem corroído os caixas da empresa, né? A partir do momento que a empresa faz a operação, chega no final, precisa pagar o endividamento que ela contraiu, e isso consome o caixa da empresa. E os outros pontos que acabam sendo aí, setor a setor, tem pontos específicos. Rodrigo, você citou o agronegócio, queria avançar nessa discussão. A agropecuária teve uma alta de quase 40% nos seus números de recuperações judiciais, seus pedidos de recuperações judiciais, puxado, né, evidentemente pela alta ali desses custos de produção, custo do crédito, evidentemente também esse cenário mais adverso do ponto de vista global. Temos uma redução do câmbio, queria entender se isso tem uma correlação, mas queria entender exatamente como é que o empresário rural pode renegociar essas dívidas, né, com essa perspectiva de um ingresso, de um processo, como você traz, legítimo,
consolidado como a recuperação judicial, mas dá cenário de juros bastante elevados, restrição do ponto de vista do custo de crédito e, evidentemente, também o custo das commodities em baixa e o dólar se desvalorizando. E aí, como é que fica o cenário para daqui para frente? Aí nós temos, Vitor, inclusive estava numa discussão hoje aí com basicamente diversos CEOs, né, de empresas de agro, e a gente tem um cenário sim preocupante daqui para frente, tá? Que nem você mesmo comentou, a parte alta, o custo, né, do capital, né, ou seja, a taxa de juros, ele que é a base, né? Então as empresas, né, basicamente para cada tipo de risco, o banco e a instituição financeira, ela vai botar ali um prêmio, né? Ela vai querer ganhar mais dinheiro baseado no risco da empresa. Então a gente já parte da base ali da taxa Selic, né, que já é altíssima, né? A gente está em 15%. Obviamente o banco vai buscar ali algo ali entre 15 e 20 para as empresas que têm menor risco, né? E acima de 20 para as empresas aí que a gente está falando que tem algum risco mais elevado, né? Então isso daí já realmente inviabiliza, né, a empresa a ficar tomando créditos, né? E a empresa que já está endividada fica numa situação muito mais difícil, porque com a restrição de crédito, ela não consegue fazer a rolagem da dívida, né? Ou seja, ela não consegue pegar aquela dívida que ela já contraiu e substituir por uma outra, pelo menos de mais longo prazo, porque as instituições financeiras, o setor, né, basicamente os problemas que estamos vendo econômico acabam afetando as instituições financeiras, que ficam também mais arredias ali, ficam com uma restrição maior do crédito, né? Então, esses produtores que têm esse endividamento já contraído não conseguem acessar novos créditos, não conseguem fazer substituição dos créditos que estão vencendo agora por uns créditos mais alongados, mesmo que a taxa não seja tão favorável, né? Porque o que os produtores, basicamente, agora aqui, né, que são os que estão mais apertados, precisam de mais fôlego financeiro. Então, eles precisam de mais tempo. Não estão nem tão preocupados referente à taxa. Mas eles falam assim, daqui a 2, 3 anos eu posso tentar negociar de novo. Mas eles estão com essa restrição de crédito, então eles não estão conseguindo fazer essa mudança. E isso daí, obviamente, acarreta numa elevada, né, taxa de negociação, né? Esse, sim, é um grande ponto. Que nem você comentou também, a parte das commodities, né, que estão embaixo, né? Obviamente tem a parte de café que sobe bastante, mas agora com as restrições ali de exportação também está tendo um impacto no setor. Mas as commodities, a variação das commodities, os nossos setores até de agro, eles até conseguem comportar um pouco mais ali variações de preços de commodities, mesmo que caia um pouco, né? Porque eles estão acostumados aí a uma certa variação. Porém, juntando todos os fatores, né, que aí vem a parte da queda da commodity, com geralmente o aumento dos custos dos insumos, né, que a gente tem visto, né, a parte de fertilizantes, os valores dos custos, né, dos importados e tudo mais de fertilizantes, que também são atrelados ao dólar, a gente vê ali um crescimento dos insumos de modo geral e o produtor tenta buscar algumas alternativas que, obviamente, não são tão eficientes quanto a que ele já tinha antes, ou de melhores tipos de eficiência mesmo, né, que acabam custando um pouco mais caro. Então, naturalmente, ele vai ter talvez uma produção um pouco menor, né? Que pode afetar ainda mais o caixa. Então, o que que ocorre ali com o produtor? Ele está dentro, digamos assim, uma tempestade, né? Meio que perfeita, né? Ou seja, está com o custo elevado de capital, com a restrição de crédito, o valor da commodity está caindo, então ele consegue menos receita pelo produto que ele tem e os custos deles estão elevando. Então, ele acaba ficando sem saída, né? Por isso que nós temos visto um aumento de recuperações judiciais e a gente vai ver ainda mais aí ao longo até o final do ano. Pelo menos nós estimamos até meio do ano que vem, aí é baseado, né, em como que a gente vai ver o cenário, principalmente para as questões das eleições. As eleições também trazem, a gente já sabe, nós acompanhamos isso, todo mundo acompanha na parte econômica, que as eleições trazem um cenário de incerteza, onde as instituições financeiras também restringem ainda mais o crédito para saber qual que vai ser a política econômica adotada pelo governo ali que vai ficar à frente do país, né? Então a gente vai ver que aí o ano que vem ainda vai ser um ano muito difícil. Pelo menos até o primeiro semestre vai ser extremamente difícil. Aí a partir do segundo a gente vai ver como que vai se comportar, né? Então nossa expectativa ali não são positivas para pelo menos ali até meio do ano que vem, Vitor. Rodrigo, a gente tem exemplos muito bem sucedidos de reestruturações feitas de forma bastante, diria até brilhante, mas com bastante êxito. Mas esse relatório aponta, né, que quase 30% das empresas que saíram dos seus processos de recuperação judicial foram à falência. Citando apenas alguns casos de empresas grandes, né, que são o foco inclusive desse levantamento, lembro aqui de supetão da Oi e da Light, que fizeram 2 processos, né, entraram em 2 processos de recuperação judicial. Eu queria entender exatamente o que isso indica acerca dessa alternativa, que é vista evidentemente como uma das últimas alternativas feitas em cenário de bastante dificuldade do ponto de vista financeiro.
eu queria entender exatamente os fundamentos. Porque, o que explica esses 30%, né? Essa taxa de 30% de falências de empresas que saem das RJs e essa possibilidade, inclusive, de realizações de processos de recuperação judicial, mais de um, né? Quando, por exemplo, no caso da Oi, por exemplo, né, já se alienou uma série de ativos da empresa e não conseguiu consolidar novamente essa reestruturação de uma forma efetiva. Perfeito, Vitor. Aqui, pegando um pouco anterior, tá? Quando uma empresa ela começa a apresentar dificuldades financeiras, né? Ou seja, a partir do momento que a gestão, né, a alta gestão da empresa começa a verificar que vai ter uma dificuldade financeira, o que ocorre, tá? Eles começam, a própria empresa, tá? Os próprios colaboradores da alta gestão começam a tentar reestruturar a empresa, né? Tentar reduzir um pouco os custos e fazer as renegociações por conta própria da parte financeira, né? Renegociar as dívidas, tenta ir levando conforme dá alguns tipos de postergação, empurra para frente o fornecedor. Aí, sempre todo mundo tenta manter a folha de pagamento em dia, porque é algo que é muito crítico, não só no Brasil pelas questões trabalhistas, mas muito crítico de uma visão empresarial, né? Você não pode deixar de pagar o colaborador que está junto de você ali, porque é justamente uma questão mais familiar, né? Então, todo mundo tenta manter a parte... Só que os demais pagamentos, eles vão tentando ser postergados. Então, a partir desse momento que o empresário começa a ver que está numa situação difícil, né, ele já deveria se planejar para saídas A, B e C, né, sempre fazer algum tipo de planejamento para ver qual que é o momento correto ali para acionar algum tipo de ferramenta desses, tá? Porque sempre dá para tentar se reestruturar antes. Aqui na nossa experiência, a gente vê que se a empresa garante um fôlego financeiro antes, né, ou seja, ela consegue ver, mesmo estando numa dificuldade, consegue se reestruturar o modelo de negócios dela, fazer algum tipo de redução de custos, tentar melhorar um pouco a margem, ela consegue sair, pelo menos metade das empresas, tá, que conseguem ajudar, atuar previamente, elas saem do aperto. Obviamente não é algo fácil de se realizar, e é algo que acaba ali machucando um pouco a empresa, tá? Porém, é possível realizar e mais da metade delas consegue sair se for atuado previamente. Mas tem um momento ali que a empresa vai tentando empurrar, que aí começa a juntar esses passivos. Aí quando isso daí se torna muito grande, aí não tem outra saída, tá? E de fato, é para ser a última saída mesmo a recuperação judicial. Não é para se utilizar de forma leviana esta ferramenta que é dada. Porque, basicamente, o que seria o correto de uma entrada de recuperação judicial? A empresa teria duas saídas, tá? Continuar operando, ou seja, cumprir, fazer o acordo com os credores, né? Ou seja, para todo mundo que ela deve, fazer o acordo e continuar operando depois, fazendo o pagamento do jeito que ela prometeu fazer para esses credores, né? Essa é a saída que é a saída sucesso e a saída feliz, né? E a outra saída, tem outras saídas de recuperação judicial, mas não são normais. Mas a outra grande saída, basicamente, é a empresa realmente entrar em falência. Porque, ou seja, ela não consegue fazer a renegociação com os credores, né? E aí o juiz vai ver que é uma empresa que não tem capacidade ali de continuar operando. Ou seja, ela não consegue entregar. Não é aquele que eu comentei que é uma dificuldade momentânea passageira, né? Então ela vai assim, não, essa empresa não consegue operar, então ali deve ser decretada a falência, então é convertida a recuperação judicial em falência. E é o que a gente tem visto ali, que ocorreu agora neste último trimestre em 30% dos casos, né? E isso daí é algo que tem uma variação, tá, Vitor, mensal ali, trimestral, na verdade, que a gente vê de quantidade de empresas que entram e saem da parte de falência, mas sempre ocorre, né? Por quê? Porque justamente é aquele ponto, né? A empresa acaba utilizando ali a recuperação judicial no momento que já não tem mais nenhum tipo de manobra, ou seja, porque até mesmo para entrar em recuperação judicial, a empresa precisa ter valor, ter dinheiro em caixa, guardado para conseguir passar esse período de reestruturação. Por quê? Porque a partir do momento que a empresa entra em recuperação judicial, ela não pode acumular novos passivos. Ela tem que manter a operação, ela tem que continuar pagando. E ela só vai conseguir continuar pagando os insumos, os colaboradores, e os impostos e tudo mais, se ela conseguir ter um caixa antes planejado, prévio, para conseguir passar por esse momento, que é um momento difícil, onde aí tem mais restrição de crédito ainda, porque a empresa está numa situação muito crítica, né? Então, tem que ter esse planejamento que a gente vê. Quando a empresa já passou do ponto prévio de planejar para entrar no momento de um jeito saudável de recuperação judicial, aí ela acaba, assim, correndo esse risco muito maior de ter uma falência ao longo desse processo de recuperação judicial, porque ela não tem esse fôlego financeiro para continuar operando nesses 6 meses ali que ela tem para conseguir fazer o acordo junto com os credores, né, junto para quem ela deve, né, e ter esse plano de pagamento ali aprovado. Então, esse é um dos grandes problemas ali, é a falta de planejamento que a empresa tem prévio a uma recuperação judicial. Aí ela entra muito machucada já
e aí, infelizmente, não consegue sair do outro lado. Infelizmente, né? Porque esse cenário já é bastante desafiador e é evidente. A gente espera que haja uma melhora do ambiente macroeconômico para que esse cenário se reverta. A gente conversou aqui com o Rodrigo Gallegos, sócio da RGF e também especialista em reestruturação. Agradeço muito, Rodrigo, pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigado. Abração.